Muito bom dia, Toninho Neves, muito bom dia aos ouvintes da Rádio Colombo e demais colegas aqui presentes. É um prazer muito grande estar com vocês novamente nesta linda manhã quase chuvosa que molha Joinville e faz crescer mais bonito os nossos jardins e as nossas flores. Falando em crescer, Joinville foi a cidade que mais gerou empregos em Santa Catarina e os empresários de Joinville estão mais confiantes aí, parece que a economia está dando sinais aí de fortalecimento novamente, né? Empresário e vereador Ninfo. Com toda certeza, como sempre o joinvilense, os empresários de Joinville são pessoas dinâmicas, otimistas e, acima de tudo, empreendedoras. Pessoas que colocam o seu pescoço a risco, porque sabem que, em gerando oportunidades de emprego, também lhes oferece novas oportunidades de criar negócios, fazer outras atividades, se expandir para o mundo, onde a concorrência está, sem dúvida, cada vez mais agressiva. Todavia, quando a competência, quando a determinação, tudo é possível, Toninho Neves. O senhor é um homem de negócios, né? Você também está no ramo hoteleiro, né? Está gerando emprego, está gerando renda, né? Como é que está esse ramo da hotelaria? É um ramo muito dinâmico e que exige muito investimento em contrapartida, porque um hotel tem um tempo de maturação razoavelmente longo. A expectativa é que nós investamos no hotel, tenhamos o retorno em 8, 10 anos. Como, todavia, é um projeto que tem uma expectativa de vida de mais de 100 anos, então não há por que se preocupar. Ainda 2 ou 3 semanas atrás, nós fechamos uma nova operação, assumindo a gestão de mais 16 hotéis. Com isso, hoje, a nossa empresa Átrio conta com 49 unidades hoteleiras, são mais de 6.000 quartos, 1.300 empregados, ou seja, é um número muito significativo. E já no próximo dia 18 de abril, eu vou ter um contato com um novo grupo de hotéis, um grupo empresarial, dono de um grupo grande de hotéis, para nós tentarmos, de alguma forma, somarmos competência, somarmos energia, para poder fazer com que as empresas, com isso, cresçam. Uma vez que, quanto maior a empresa, mais a capacidade você tem de alavancar e de reduzir custos, porque tudo acaba sendo dividido, já que eu não preciso mais 2 homens de compra, não preciso mais 2 homens de administração, um só consegue fazer tudo. Especialmente porque a tecnologia hoje disponível em termos de informática nos facilita muito, mas muito mesmo, a nossa vida. Qual é o diferencial aí da rede hoteleira ao qual o senhor pertence em relação aos outros hotéis? O diferencial está na gestão. Nós tivemos, e para conhecimento de vocês, já por 4 anos, conseguido o chamado Árvore de Ouro, que é um prêmio que a Accor, que é a dona da marca do Hotéis Ibis, principalmente, que são mais conhecidos. A Accor é uma rede francesa? Uma rede francesa, sim. A Accor tem mais de 4.000 hotéis e ela classifica os hotéis por gestão. A nossa empresa Átrio já teve 4 árvores de ouro, ou seja, melhores do mundo em gestão hoteleira. Ou seja, é um negócio que não fica muito divulgado, não muito transparente, porque é mais no segmento da hotelaria que se discute esse assunto. Mas você conseguir uma árvore de ouro significa que você é o melhor do mundo naquele segmento, realmente é motivo de muito orgulho, muita satisfação para quem está envolvido no processo. Beleza. Eu li há pouco no seu livro, né? Árvores com raízes profundas não temem nem tempo nem tempestade. Ou seja, nós precisamos realmente nos abrigar à sombra da árvore que nos dá mais tranquilidade. Carlos Caminhas, que é RDB, pode perguntar para quem quiser. Relacionar aqui quem está nos acompanhando nas redes sociais, no RDB Roberto, como é o Márcio José Pereira Lima, lá da Vila da Glória, nos manda um bom dia. Imagina estar na Vila da Glória, que dizendo beleza. Bom dia para vocês aí, que é beleza, aqui excelente. Paraíso, né? O César Davi também está nos acompanhando, o Valdir da Rosa, o Valdir Cabeleireiro, que é um itinerante depois de virar aposentado, hoje está em Barra Velha. E o Valdir Agenor da Silva, ele diz, olha, cuidado pessoal, com essa história aí de jogar o ovo no homem, porque isto vai fazer e vai gerar mais emprego também na área da agricultura, né?
O Levi Rioshi mandando um bom dia, prezados amigos, excelente programação e informação a todos. O Sila Silva, bom dia a todos, em especial esse empresário de sucesso e vereador Nipo Kennedy, o futuro prefeito de Joinville, segundo o Sila Silva. Henrique Kiste Neto também está nos acompanhando. Henrique, acho que emendou, né? Ele não teve ontem no café, acho que já passou, vai passar a semana até o Taubaté ou deve aparecer junto no café. Né? O Cortinês, transmita meu melhor abraço ao Linfo Kennedy, por favor, grato. E o Henrique, que está nos acompanhando, está me mandando um bom dia. Muito bem. Só um minutinho, Toninho, eu quero agradecer claro, pela consideração, pela gentileza, pela amabilidade de todo mundo. Levi Rioshi, especialmente a você, meu amigo, que cedeu o seu gabinete para mim. Eu tive o ensejo de poder trazer um ambiente novo para aquela situação que você nos cedeu. Eu estou realmente muito feliz por poder ter usado e estar usando o teu gabinete, Levi. Por isso, meu grande abraço a você, muitas considerações, que você continue com essa tua energia, tua disposição ad eternum. Um grande abraço. Muito bem. O Chiquinho Gavião já deu a pauta da pergunta aí, né? Mas antes de chegarmos em 2020, né, na próxima eleição de prefeito, gostaria de saber aí, o senhor tem conversado muito com o Gelson Mirizio, a gente tem informações de que houve um jantar lá em sua residência, as esposas, um negócio muito bacana, né? Então está havendo uma proximidade muito grande aí. O senhor é cotado aí para disputar uma eleição aí para o Senado, como vice-governador, o senhor tem recebido vários convites. Como é que está essa sensação assim de ser convidado e a perspectiva de que o senhor aceite um desses convites? Perfeitamente. Gelson Mirizio, nós somos amigos de longa data, porque como eu milito como voluntário na Associação Comercial Industrial de Joinville, com isso eu consegui para a Federação das Associações Comerciais, que chama FACISC, onde eu conheci o Mirizio há mais de 20 anos atrás, e tive o ensejo de proporcionar a ele a eleição para a presidência da FACISC, porque a região norte de Joinville tinha 13 votos que estavam comigo, e esses decidiram entre Roberto Amaral, que era candidato, e Gelson Mirizio. Portanto, daquela época para frente nós nos relacionamos e tenho por ele um grande carinho. O meu partido, inclusive, acabou somando com o partido do Gelson Mirizio, e nós somos parceiros. Com isso, o Gelson tem me convidado, já por 2 ou 3 vezes, para ocupar um espaço na chapa dele como vice-governador, ou até como senador na chapa que se formaria daí para frente. Mas é um assunto que está sendo alinhavado, porque há muitas situações adversas que interferem nesse processo. Então, eu sou um parceiro, estou disponível para ajudar, colaborar. A minha expectativa realmente era poder ser útil à Câmara de Vereadores, como espero estar sendo, e mais do que tudo, fazendo um trabalho convocando pessoas de responsabilidade para assumirem o seu papel na política. Porque para que todos nós fiquemos bem claros, a política é a única ferramenta disponível para nós mudarmos o país. Ninguém tem força suficiente para mudar um país que não seja através da política, porque são leis que regem um país, e leis são escritas por políticos, e só esses têm a capacidade de mexer no status quo. Só uma revolução seria a outra opção, mas essa é a última das opções que nós possamos imaginar. Só para complementar essa questão que vocês dois levantaram, esse foi uma das respostas do Sérgio Moro ontem no debate lá no Roda Viva, que ele falou, caso a questão da segunda instância seja modificada novamente aí no tribunal, através do habeas corpus de Lula, ele sugeriu que, então, que o legislativo cumpra o seu papel, né? E a oportunidade seria através da eleição, da mudança através dessa eleição, para que nós tenhamos lá um legislativo atuante que façam as leis que realmente beneficiem a população. Exato. Quando o legislativo se omite, o judiciário faz as leis, né? E houve essa lacuna, essa grande omissão aí do poder
Legislativa Nacional, que fez com que em muitas questões aí o STF passasse a legislar. Muito bem. Agora... Eu queria fazer só uma consideração nesse aspecto. Essa é a grande condição que nós nos enfrentamos hoje. Veja, nós temos o legislativo que faz as coisas acontecerem. Quando o legislativo não toma a iniciativa, o judiciário vai para frente. Ou seja, nós colocamos realmente a carroça na frente dos bois. Não é assim que se age. Nós precisamos assumir a responsabilidade e, consequentemente, precisamos modificar as leis. Por exemplo, o presidente da República nomeia os nossos mais altos ministros, os mais altos cargos. Como é que pode? Ou seja, qualquer presidente vai nomear quem? Aquele que lhe dê garantias. A eleição do judiciário deveria ser uma votação como se faz a presidente da República ou entre os grupos do gênero, mas jamais a interferência do legislativo sobre o judiciário. Há uma contradição nesse processo. E também do executivo em cima do judiciário. Com certeza. Uma influência que não poderia existir sob nenhuma hipótese. Por exemplo, o nosso STF, o Supremo, todos os ministros supremos são nomeados pelo chefe do Poder Executivo, né? E aí cria essa situação aí, dependência, corporativismo e dependência das decisões aí do Poder Executivo, seja ele no mandato ou fora do mandato, não é o caso do Lula e da Dilma Rousseff. Eu gostaria de tomar mais uma vez ainda a palavra para poder falar sobre o jantar que eu fiz lá em casa e que foi um dos temas abordados há pouco. O objetivo foi reunir um grupo de empresários para poderem dizer ao candidato Gelson Milísio o que a cidade de Joinville imagina e pensa. Verdade. O jantar foi só de homens, não teve esposas, porque o grupo foi restrito, eram só 10, 12 pessoas que puderam entregar ao Gelson Milísio as questões mais dramáticas que vive Joinville. E ele, naturalmente, com a inteligência que tem, ouviu, também se manifestou a respeito do seu programa de governo. Então, foi um ambiente extremamente cordial, uma vez que nós procuramos reunir empresários dos mais diversos segmentos da cidade e, com isso, poder dar um extrato do que está acontecendo, uma vez que os recursos que a cidade gera, todos os impostos que nós pagamos, são insuficientes para fazer com que a nossa cidade seja mais adequada. Sofremos com saúde, que nos consome o orçamento inteiro, consequentemente não tem dinheiro para infraestrutura, buracos na rua que nos incomodam, mobilidade que está terrível, ou seja, nós estamos completamente manietados, de mãos e pés amarrados. Se nós não revertermos esse processo, com certeza nós vamos ter que devolver o nosso Brasil para os índios e voltar para a nossa origem. Devolve para os índios, devolve para Portugal, né? Pois não. Só para dizer que nas redes sociais, quem está nos acompanhando é o Norberto Gotcha, lá na Reserva Ecológica do Boa Vista. E geralmente, quando tem um assunto que lhe interessa, ele nos acompanha. E pelo jeito ele está bem interessado nas conversas com o vereador Nifo Panim. O Marcos Dias Oliveira também está nos acompanhando. O Altair Nazário, agora produtor de pedras, né? Está pronto aí tirou a vesícula. O Aldo Luiz também está nos acompanhando. O Odir Nunes está mandando um bom dia a todos, assim como o Luiz Olavo Nando. O Sagui já viu a foto aqui do Luiz Olavo. É esse. Cabo eleitoral do Sagui. Um bom dia a todos. E o Altair Nazário, bom dia, senhores. Criar receitas e parcerias. Faltou alguma coisa aqui, né, Altair? Mas é isso. Essa é a opinião do Altair Nazário. Muito bem. Outro Toninho, ontem tivemos sem o nosso celular aqui, dois, né? Só com a falta do Kaminski, e aí o Curtinês mandou em função da fala do Reginaldo Jorge, que fala em corrupção, e a corrupção é nós que fazemos a cada dia usando vaga de deficiente e por aí fora, né? Essa tirada aí das vagas especiais, o Curtinês sugeriu um adesivo que quem usar a vaga para deficiente e não precisar, e não for deficiente, não for idoso, se coloque lá um adesivo. Diz assim: eu sou babaca.
uso vaga especial sem precisar. Curdinês, você como sempre está atento, viu? Um grande abraço a você, meu amigo. Criativo. Toninho Neves, aqui na Coluna M 1090. Muito bem, 8 horas. Essa questão é Primeiro vamos à questão do prefeito Udo dele. Como é que o senhor viu aí a renúncia do Udo em concorrer ao governo do Estado? Ele havia anunciado, fez vários contatos, várias visitas pelo Estado, acabou recuando. Como é que o senhor viu essa situação? Para mim foi amigo dele, foi realmente uma surpresa, porque eu tinha certo que o Udo iria sair candidato a governador, uma vez que as chances que ele tem continuam sendo muito grandes. O Udo é respeitado em todo o Estado. Aonde a gente vai, fala-se do prefeito Udo dele, da sua capacidade de trabalho, do seu dinamismo, do seu conhecimento. E por isso só a sensação que eu tinha é que o Udo se elegia em primeiro turno sem precisar sair de Joinville. Mas condições que nós nem sempre conhecemos e sabemos fizeram com que ele tivesse que retirar o seu time de campo. Mas respeitamos essa condição e Joinville com certeza ganha muito com isso. Por quê? Nós temos que observar que o prefeito Udo ficou 4 anos pagando uma dívida, aspas, quase que impagável, que foi deixado pelo governo anterior. Concluído esse mandato, ele conseguiu limpar as contas, ainda deve alguma coisa, porque a soma era gigantesca e continua sendo, e agora ele está em condições de realmente fazer aquele mandato que Joinville espera, aguarda e tinha expectativa que acontecesse já no primeiro. Mas não dá para fazer nada sem recurso. E como tudo, a maioria é dinheiro carimbado, para onde o prefeito vai? Tem que atender a demanda estabelecida em lei. Com os novos empréstimos, conseguindo recuperar a capacidade de endividamento, Joinville tem disponível somas de dinheiro gigantescas, e o prefeito Udo me confessou isso, que vai permitir que Joinville realmente alcance o patamar que nós imaginamos. O dinheiro é tanto que, a um primeiro momento, não vai ser possível, no mandato que ainda resta, gastar toda essa grana. É o que nós esperamos. Esse dinheiro que está vindo do financiamento de fora, é isso? É dinheiro de fora. Não é dinheiro local, né? Não, mas arrecadação própria, né? Não, evidentemente que são empréstimos, que a cidade recuperou a capacidade de se endividar, que não dá para fazer nada sem você tomar dinheiro emprestado. Tem alguns movimentos já e notícias que nós lemos no jornal também, que Águas de Joinville receberá uma soma de dinheiro gigantesca que vai permitir avançar na questão do saneamento básico, ou seja, mais água, mais esgoto especialmente, que é a grande reivindicação da cidade. A prefeitura, doutor Nino, você sabe, o clamor chega na Câmara de Vereadores também. Ela está tendo dificuldade de mais agilidade nas obras, né? O Rio Matias, por exemplo, a Rua São Paulo, a Piratuba, são ruas, falta concluir ainda, né? Então está faltando mais agilidade, no meu ponto de vista, né? Mas a agilidade está ligada diretamente a recursos. Se você não tem dinheiro, como fazê-lo? Eu ainda conversava com o secretário da Infraestrutura, Romualdo França, semana passada, que nós temos as bocas de lobo fora de nível. É coisa de 5, 10, 15, 20, 30 centímetros uma boca de lobo abaixo do asfalto, que é um problema sério para o trânsito, para os veículos, enfim. E o Romualdo dizia que ele não tem dinheiro nem para consertar as bocas de lobo. Ou seja, uma situação dramática. Ninguém gostaria de estar nessa situação, tendo responsabilidade, tendo obrigação e não conseguindo fazer. Ou seja, é desesperador. Além disso, a recolocação dessas bocas de lobo hoje é necessária, imprescindível, porque antigamente, alguns anos atrás, essas eram áreas de estacionamento e que agora viraram uma terceira faixa. Então, por isso, é preciso, porque senão o trânsito vai ficar lento ainda mais. E o Marcos Dias Oliveira, fazendo aqui uma brincadeira, é claro, mas não deixando de ter a sua verdade, né? Diz assim: dedicamos a música Exagerado do Cazuza para o vereador Ninfo Koenig
pelos rasgados elogios ao seu amigo prefeito. É Tem por até isso- música Por isso. isso que ele é meu amigo, evidentemente, né? E confio nele, sei do sacrifício que esse homem faz, com mais de 70 anos, quando a maioria das pessoas ou está morrendo ou já morreu, ou está aposentado e não quer mais nada com a Hora do Brasil. Está esse homem acordando às 5 horas da manhã, todos os dias, para estar na prefeitura às 6, ou seja, nós temos que respeitar isso também, e mais do que tudo, entender que as coisas só acontecem quando nós colocamos a mão na massa. É muito fácil a gente fazer uma conversa, a gente fazer uma crítica, a gente fazer uma, até às vezes, irresponsabilidade, porque nós não nos envolvemos. Aí eu volto ao assunto, a política vai mal, porque as pessoas só reclamam, mas não agem. Ninguém quer se filiar a um partido político e ir lá, como eu estou há mais de 50 anos numa entidade de classe, trabalhando para melhorar as coisas, tentando, trabalhando, fazendo para que aconteça. Não acontece por culpa exclusivamente nossa, que nós não somos pessoas de agir. Como eu fui soldado, e o soldado sabe que para derrubar o inimigo ele precisa avançar, sair da trincheira, enfrentar o mosquetão, a metralhadora e buscar a sua vitória. É assim que nós fazemos acontecer. Eu sou, além disso, filho de colono e sei que para comer eu preciso plantar. Ficar sentado em casa reclamando que está chovendo ou que está muito quente, o grão de milho que está no meu bolso não vai crescer. Ou seja, eu preciso ir à luta. Eu vou fazer 78 anos de idade, estou aqui atento e aposto, trabalhando todos os dias, dirigindo 2 grandes empresas e assim mesmo, à tarde estou na Câmara e tentando de todas as formas trazer um novo momento para Joinville. Se o joinvilense, o Estado, não entender isso, minha gente, não tem solução. Não adianta ficar em casa assistindo novela, esperando que nós vamos ter o nosso pé de milho crescendo. Nós precisamos agir e atuar. Nós estamos vendo essa bagunça tremenda que o país está vivendo, com o judiciário, com um bandido que devia estar preso e tem lá centenas ou milhares de pessoas defendendo, como defende de tudo quanto é jeito. Aqui se comentava há pouco, nós estacionamos o nosso carro numa vaga de deficiente e depois dizemos que achamos que isso é uma vantagem. Nós somos inteligentes. Eu estou na BR, indo da praia, voltando, passa alguém por mim a 130, 140, 150 por hora. Ou seja, somos bandidos em potencial, com muitas exceções naturalmente. Mas nós brasileiros gostamos de tirar vantagem, esperando que do céu caiam bênçãos e, se possível, milhões. Não acontece. Deus manda para nós muita felicidade, muitas bênçãos, mas trabalhar nós precisamos. Primeiro, a questão do que você citou, Tony, do Rio Matias, não é problema de dinheiro. Parece que existe ali uma incompetência na operacionalização da obra, né? Foi motivo até de protesto esta semana em frente à casa do prefeito Uto, tem um vídeo que circula nas redes sociais, pela demora na conclusão dessa obra, que chega a alguns determinados trechos, ela para e fica como ficou ali na Rua Otto Bem, praticamente um ano, né? Causando prejuízo para o comércio todo. E outra situação que nós ouvimos do próprio secretário aqui de Joinville, que falou que, infelizmente, o problema da cidade é falta de projetos. Os recursos existem realmente, tem muito dinheiro, mas a cidade não consegue elaborar projetos e até perde dinheiro, retorna muitas verbas para Brasília porque não tem projeto. Então é uma observação que fica, né, com relação a esse governo, nesse momento, as questões mais que nós observamos mais claramente de dificuldade do atual governo de Joinville. E vou falar a respeito. Eu também não sou especializado no assunto, se tem ou não competência a empresa que está a bordo. Para mim não cabe responder isso, porque não está na minha alçada. Eu acredito na competência da prefeitura, especialmente no secretário da infraestrutura. Se não há projetos, também é um assunto que nós precisamos nos envolver mais para saber como é que está. Porque se realmente isso acontece, seria lamentável. Mas é difícil de responder isso, porque as informações, as fofocas, são as mais diversas. E
não tenho nenhuma dúvida de que a prefeitura não estaria desperdiçando oportunidades se de fato elas aí estão. Agora, o que está acontecendo aí em relação a representantes de Joinville junto ao governo do estado? Antigamente nós tínhamos vários secretários em várias pastas e atualmente estamos sem, só o melhor juízo, só o Cleverson na Celesc, né? Mais nada, né? E parece que não deve se manter no cargo. Mas ele está muito bem lá, né? Está muito bem, mas parece que ele... O Cleverson que está sendo uma até pré-candidatura. cotado a ser candidato a prefeito, né? A deputado federal agora, né? E depois a prefeito de Joinville, pelo menos são as conversas. É exatamente o que eu falava há pouco, veja, para você colocar alguém em Florianópolis, precisa tirar alguém de Joinville. Como a grande maioria das pessoas que aqui está são empresários, estão no segmento empresarial, não só industrial, essa pessoa, para ir para Florianópolis, ter que largar o seu empreendimento, a sua atitude, é sempre muito delicado. Além do que todo secretário, toda pessoa que ocupe um espaço, ele coloca em risco o seu patrimônio, que toda atitude que ele toma, ele é o responsável por isso. E como não é possível você controlar pessoalmente todas as atividades, pode eventualmente você estar assinando uma norma, um decreto, uma ordem de serviço que não está, que possa ser contestada, e você responde por isso. Quando a pessoa não tem nada ou tem muito pouco, a resposta é zero, porque ele não tem com o que garantir. Se você tem patrimônio que você conquistou depois de muitos anos de muito trabalho, esse patrimônio está a risco. Assim como o prefeito, ele é um homem que tem patrimônio, porque ele está no ramo desde o seu bisavô, ou seja, de repente uma atitude mal interpretada por alguém faz com que o patrimônio dele fique a risco. Quem gosta de colocar o seu pescoço na guilhotina quando o carrasco tem mal de Parkinson, está com a alavanca na mão e a mãozinha tremendo? Ou seja, é uma situação muito complicada. Por quê? Porque a legislação nossa é de tal forma estúpida que faz com que nós não consigamos fazer nada. Acaba-se não tomando atitudes simplesmente porque criou-se uma expectativa de proteção contra o patrimônio público, que todavia não tem nenhum valor para quem é bandido, haja vista toda essa grande sacanagem que se fez no Brasil com a Petrobras, com o Correio, com o Banco do Brasil, com o BNDES. Em todos os segmentos tem ladronagem e quem é honesto acaba tendo que pagar por essa conta. Tem razão, quando você vai para o serviço público, no mandato de executivo, o CPF vai junto, né? O CPF fica na mira. Você mencionava mais o assunto do bombeiros voluntários. É um outro assunto que nós estamos defendendo, estamos trabalhando, procurando desenvolver, porque veja o seguinte, o mundo inteiro os bombeiros são voluntários. No Brasil resolveu-se criar o bombeiro militar. Na minha ótica, e como a gente tem um pouco de experiência nisso, militar é aquele que cuida da segurança. Fogo é cuidado por pessoas voluntárias. O Corpo Bombeiro de Joinville custa para o Estado, sem dúvida, mas ele custa 10% do que custaria se ele fosse militar. E não há cabeça nesse Estado ou nesse país que é capaz de compreender isso. Nós poderíamos ter todos esses militares envolvidos com a segurança, claro, e teríamos aqui, como temos em Joinville, os bombeiros voluntários. Vão lá ver as centenas de crianças que estão sendo bombeiros mirins, sendo treinados e preparados, porque elas têm no seu âmago, na sua alma, no seu coração, o desejo de ser voluntário, de ajudar. Por que não difundir isso pelo país inteiro? Porque nós somos absolutamente estúpidos para pensar desta forma. E o que a classe empresarial quer para o Brasil nesse momento? Não só a classe empresarial, como toda a população, a grande esperança que nós temos, que o povo realmente acordou. O povo não é mais aquele que se deixava levar pura e simplesmente, porque as redes sociais cresceram de tal forma e as informações disponíveis fizeram com que o povo tivesse real noção do que está acontecendo.
não só a classe empresarial, como o povo quer um presidente decente, alguém responsável, alguém que não seja um idiota no comando de uma aeronave gigantesca como é esse nosso Brasil. Para isso, competência, capacidade, discernimento são ferramentas indispensáveis. Falar em honestidade é estúpido, porque honesto o ser humano tem que ser, porque se não for, haverá de queimar no fogo do inferno ad eterno. Ou seja, nós devemos nos preparar sim para ser capazes e competentes. E imaginamos que possamos ter alguns nomes que estão surgindo que realmente têm essa condição. Flávio Rocha da Riachuelo é um homem com muita competência, com uma noção de mundo ampla. Poderia ser um Abraham Lincoln nosso, poderia ser realmente um Kennedy que está surgindo, desde que nós entendamos que é por aí. Ele é empresário, sim, um homem que gera milhares de empregos, que sabe quanto custam os impostos, sabe quanto custa a má gestão de qualquer atividade. Portanto, uma pessoa desse gabarito e equilibrado, ele tem grande chance de poder, ainda não está definido o seu partido, mas ele devia ser um homem de multipartido, o país inteiro devia se reunir em volta de uma pessoa como essa, porque esse tem conhecimento, esse tem capacidade, fala várias línguas, pode se comunicar no mundo, diferente do que os analfabetos que nós temos por aí, que não sabem ler, quando leem, colocam o livro de cabeça para baixo. Ele está na capa da revista Ética essa semana, e é uma matéria sobre justamente o candidato do MBL, o neoliberalismo regressivo do empresário Flávio Rocha, uma matéria do Luiz Lima. Muito bem. É um nome novo, né? Um nome que merece toda a credibilidade, que sai daquele meio viciado dos políticos tradicionais, né? Ninfo, para encerrar, enfim, você vem aqui, conversa, mas não diz... E não fala nada. Falou bastante, falou muito, mas sem definição, né? Em termos de candidatura esse ano. Você vai efetivamente concorrer a majoritária aqui nesse ano em Santa Catarina? Tem um prazo para se pronunciar? Tem um prazo para... Sempre há prazo e há muito prazo, todos nós estamos acompanhando isso. Para uma majoritária eu não vejo nenhuma condição, porque há nomes mais capazes e competentes que já estão no mercado. Eu procuro e vou continuar procurando trabalhar para aquilo para o qual eu me propus, para que Joinville possa ser melhor. Se de alguma forma meu nome possa ser utilizado, isso depende de partido, de coligação e uma porção de coisas que estão correndo por aí que não depende exclusivamente de mim. Eu sou soldado, já dizia há pouco. Continuo com meu fuzil armado, hoje não é mais com balas, mas são com palavras, são com ações, são com atitudes, prontos para qualquer batalha que surgir. Espero que nós, joinvilenses, nós, caros ouvintes e senhoras ouvintes, que nós possamos nos levantar diante da situação dramática que vive esse país. Vamos procurar ocupar os espaços, fazer com que a nossa voz seja ouvida, e ela é ouvida na eleição, mas não basta sair para a eleição com um voto obrigatório, ir lá com o coração e com a cabeça, pensando que nós precisamos melhorar. Pessoas que não têm capacidade, como nós temos visto tantos, não podem continuar à frente da gestão da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. Vocês terem uma ideia, um deputado estadual custa para nós, joinvilenses, para o nosso povo de Santa Catarina, R$1.200.000 por mês. São 50 milhões que nós gastamos com a Assembleia Legislativa. E o que nós conseguimos em troca disso? A situação semelhante é no Senado Federal, também não diferente de Joinville. Por isso, convoco a todos para que a gente saia da palavra para a ação. Venham para a tribuna como eu estou, venham para a Câmara assistir os debates, pronunciem-se, façam-se movimento, porque o vereador, mesmo representando a cidade, ele tem pouco poder se ele não for assessorado, se ele não for chamado, não for empurrado para as ações. Só para esse fuzil aí não está armado para 2020,
esse soldado não está à disposição para 2020 para a Prefeitura de Joinville? A munição está na estufa para não obedecer e não falhar, ou seja, estamos prontos. Pois é. Vamos aguardar aí. Ninfo, candidato a prefeito. Pronto, está lançado. Está lançado. Obrigado, empresário, amigo e vereador Ninfo Keller. Muito obrigado pela entrevista. Parabéns aí, o senhor é uma referência empresarial, uma referência na nossa política, né? Um homem muito acima da média, né? E que nos conforta tê-lo na Câmara de Vereadores. Quem sabe um dia na política estadual e quem sabe na prefeitura, né? Parabéns aí pelo seu trabalho. Toninho Neves, muito obrigado. Você sabe que eu tenho por você uma consideração gigantesca. Nós somos origens muito semelhantes, garotos, andamos quase que juntos, e tenho por você um respeito e consideração. Kaminski, tem tido um grande prazer estar contigo com alguma frequência também. O RDB, que nos participa conosco, muito obrigado pela gentileza. E o Edinho Rosa, que nos bota no ar e nos mantém vivos. Muito obrigado a vocês e aos senhores e senhoras ouvintes. Vocês são os anjos de coração. Ter paciência de nos ouvir e, por favor, não se esqueçam, nós não podemos esmorecer. Vamos trabalhar para construir. Muito obrigado a todos.